boa tarde, sexto ano, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, eu sou o professor Júlio Emanuel, professor de português de vocês. E na aula de hoje nós vamos começar uma apostila nova. E não só começar uma apostila nova, como também começar uma matéria nova. Nas últimas aulas nós temos estudado os verbos e na aula de hoje nós vamos estudar a fala e a escrita. Vocês podem ler as páginas 341 e 342 da apostila 2 de português antes ou depois de assistir esse vídeo, tá bom? E antes de dar início a esse conteúdo, eu tenho um desafio para vocês. Nessa hora do desafio, chegou a hora de estudar. Então eu gostaria de que vocês agora pudessem chamar algum amigo, alguma amiga aqui do sexto ano, para que eles possam assistir a esse vídeo, para que eles possam também assistir a essa aula. A gente sabe que é muito importante nesse tempo de distanciamento que nós possamos pelo menos estar juntos nas sextas-feiras. Eu lembro a todos, toda sexta-feira, a não ser que seja feriado, né, o ponto facultativo, nós estamos aqui de 4h30 da tarde até às 6h10. E é muito importante que todos estejam presentes. Então, se você chamar mais um amigo pelo menos, ou uma amiga, no final da aula nós vamos ser o dobro daqueles que estamos nesse início. Tá legal? Será que vocês conseguem? Depois me avisem aí quem vocês conseguiram chamar. Muito bem. O que tem de diferente no texto abaixo? Você pode pausar esse vídeo e tentar lê-lo. Pode chamar sua mãe, sua avó, sua tia, seu tio, seu pai, seu bisavô, quem você quiser. Chama aí e tenta ler. Vamos ver se vocês conseguem. E se você pausou esse vídeo, agora nós vamos dar continuidade a essa aula. Português é fácil de aprender porque é uma língua que se escreve exatamente como se fala, é o que alguns dizem. Vamos ler aí. Pois é, o português é muito fácil de aprender, porque é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala. Não é como o inglês, que dá até vontade de rir quando a gente descobre como é que se escreve algumas palavras. Gente, tem alguma coisa de errado nesse texto, tem alguma coisa diferente. Vocês conseguem identificar? Eu acho que sim, né? Esse comentário é do humorista Jô Soares, que vocês já devem ter ouvido falar nele. E ele fez esse comentário para a revista Veja. E aí ele faz uma brincadeira com a diferença entre o português falado e o português escrito. A minha pergunta, que vai ser respondida até o final da aula, é: existe diferença entre o português falado e o português escrito? Vamos ver. Aqui eu tenho na coluna do errado formas que são comuns de vermos na escrita e na fala de muita gente. Olha só, entertido em vez de entretido, ritmo sem o T mudo, com certeza tudo junto, sobrancelha em vez de sobrancelha, que é o correto, e assim por diante. Vocês podem ver aí na coluna da esquerda, na coluna do errado, são as palavras que não estão escritas de acordo com o que a gente chama de norma padrão da língua portuguesa. E, gente, é importante saber a norma padrão da língua portuguesa? Sim, é essa norma que nós estudamos na escola. Ok? E agora
eu tenho aí um fragmento de texto escaneado. Vocês podem dar uma olhada também. Poderia ser o texto de qualquer de qualquer aluno. Olha só, este negócio das pipas está cada vez mais perigoso. Eu que ria, que parece... Perceba que há várias palavras que não estão escritas com as regras de ortografia, com as regras de acentuação, com as regras de concordância. Não é verdade? E por que é importante, principalmente na escola, que é o lugar para você aprender isso, né? Por que é importante aprender uma regra? Por que é importante usar um padrão? Pessoal, se não tivesse um padrão, a gente não ia conseguir se entender. Cada um ia falar de um jeito, cada um ia escrever de um jeito, e aí não ia ter possibilidade de comunicação, e a língua não ia servir para o que ela serve. Bem, e você sabe dizer um exemplo de texto oral? Comente aí na plataforma ou no YouTube. Um exemplo de texto oral. Agora, não vale copiar do outro, né? Cada um vai escrever um exemplo de texto oral e assim eu vou saber se você está mesmo assistindo esse vídeo ou se você deixou o vídeo passando ou se você nem ligou para o vídeo, tá bom? Comenta no que for mais fácil, ou na plataforma do Google Classroom ou lá no vídeo do YouTube. E aqui, agora que você já comentou, eu tenho alguns exemplos de texto oral. Conversa, fofoca, conselho, entrevista, conto popular, notícia, mito, que vocês estudaram na aula de redação, mito, conto popular, lendas urbanas, áudio de WhatsApp, tudo isso é um exemplo de texto oral. Bem, não sei se você sabia, mas a escrita, ela é um marco de divisão entre a pré-história e a história. Então, crianças, vejam que é muito importante a escrita. Vamos acompanhar aí no slide. A divisão entre a pré-história e a história só é determinada quando surgiram os registros escritos. A importância da escrita para a história e para a conservação de registros vem do fato de que estes permitem que o armazenamento e a propagação das informações não só entre indivíduos, né, privilégio também da linguagem, mas também por gerações. Então, você pode deixar uma carta escrita e daqui, claro, se você guardar direitinho, daqui a uns 100 ou 200 anos, algum familiar seu tem a possibilidade de ler, se nada ruim acontecer até lá, né? Bem como nós conseguimos, hoje em dia, principalmente vocês devem ver isso na aula de história, nós conseguimos encontrar textos escritos de 1000 anos, de 200 anos, tá bom? Desde muito tempo a pouquinho tempo. E isso ajuda a que nós conheçamos a história dos povos e a nossa própria história. Agora que a gente viu a importância da escrita, vamos falar sobre a fala. Gente, a fala ela é individual, né? É a forma como uma pessoa, né, um indivíduo, ele se comunica de maneira oral. Então, exemplo, eu tenho um modo de falar diferente, com certeza, dos outros professores. Cada professor tem um modo de falar. Às vezes alguém tem na fala uma voz mais firme, uma voz mais fraca, uma voz mais alta, mais baixa, tem sotaques, né? A fala, nós vamos ver que é algo individual. Olha aí, acompanha na segunda linha. É bastante comum que a fala seja afetada por costumes locais, por vícios de linguagem relacionados ao ambiente que a pessoa frequenta e às pessoas ao seu redor, ao tipo de linguagem que estas usam para se comunicar.
Nossa fala, então, ela passa por um processo de construção ao longo de toda a nossa vida. E na fala nós colocamos aspectos nosso, ou seja, pessoal, das nossas experiências. É por isso que a fala ela pode diferenciar, ela pode distinguir bruscamente, né, de um indivíduo para outro indivíduo. Se vocês verem aí na casa de vocês, embora vocês morem na mesma casa, o modo de falar é diferente da mãe, do pai, do tio, da tia, ok? Língua falada versus língua escrita. A gente não pode confundir, então. Não devemos confundir a língua com a escrita, pois são dois meios de comunicação diferentes. A escrita ela representa, então, um estágio posterior, ou seja, que veio depois da fala. Primeiro a gente aprende a falar, depois a gente aprende a escrever. Ninguém precisou te ensinar a falar. Por incrível que pareça, você aprendeu sozinho, desde a barriga da sua mãe. Você escuta as pessoas falarem, você vai aprendendo. E quando chega lá, 1 aninho, 2 aninhos, você já vai formando as primeiras frases, você já vai dizendo as primeiras palavras. E não precisa entrar na escola para aprender a falar. Você só precisa entrar na escola para aprender a escrever. Porque nós dizemos que a fala é algo natural do ser humano. E, como nós já sabemos, a escrita foi algo inventado. A escrita não é natural. Por isso que, às vezes, nós temos mais dificuldade para aprender as regras, as normas da escrita do que da fala. Isso em qualquer língua, não só em português. Além disso, a língua falada ela é mais espontânea, ela não usa só a voz, ela também tem o tom da nossa voz. Eu posso falar um pouco mais alto, um pouco mais baixo, eu posso falar assim com mais intensidade ou com menos intensidade, e isso tudo vai comunicar algo na minha mensagem, né? Posso gritar, eu posso fazer mímicas, eu posso fazer barulho, por exemplo. Meu rosto ele pode também revelar algumas coisas, tudo isso junto com a minha fala. Se eu estou falando de algo que me deixa triste, meu rosto vai ficar de um jeito. Se eu estou falando de algo que me deixa feliz, meu rosto já vai ficar de outro jeito. E isso tudo afeta na comunicação. Já na escrita, não. Na escrita é aquilo que está escrito e ponto. Por isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade na escrita. Porque elas dizem assim, mas eu quis dizer, quando na verdade a escrita só vale o que está escrito. Então não tem como ver o tom da voz, não tem como ver a entoação, não tem como ver a fisionomia para saber se está feliz, se está triste, se está alegre, se está chateado. Não tem. E é por isso que nós estudamos os sinais de pontuação, é por isso que nós estudamos as estratégias, as classes de palavras e etc. Bem, agora então nós chegamos a uma conclusão, né? Texto oral versus texto escrito. Portanto, pelo que acabamos de refletir, um texto oral, um texto falado, tem de ter características que são diferentes do texto escrito. Aí na sua apostila eu peguei um quadro que tem na sua apostila das diferenças entre a escrita e a fala. Na escrita, a interação distanciada entre o espaço e tempo. Já na fala, a interação é presencial. Na fala, eu e você podemos nos entender com termos que os dois, ou melhor, os 30, vamos compreender. No entanto, a escrita, às vezes, se a gente pega um texto antigo, a gente percebe que existem diferenças, né? E essas diferenças, elas se marcam principalmente pela questão do tempo, né? A língua, ela vai mudando conforme o tempo vai passando. Algumas regras vão se modificando também. Escrita, conta com a pontuação e outros sinais gráficos de organização textual.
O que na fala, ela conta com as pausas e com as entonações, né? O que é entoação? É o jeito que eu falo com a pergunta, por exemplo, né? Por exemplo, se eu quero saber o seu nome, eu pergunto, qual é o seu nome? E aí esse jeito que eu tenho de falar diferenciado é o que eu chamo de entoação. Na escrita não existe isso. Na escrita eu marco a entoação por meio dos sinais de pontuação, a vírgula, os dois pontos, ponto de exclamação, etc. Na escrita eu tenho ampla possibilidade de planejamento e pesquisa. Vocês têm vivenciado isso por meio do fichamento, por exemplo, que vocês fizeram. Já na fala não, planejamento simultâneo ou quase simultânea à produção. Ou seja, na fala eu estou pensando, falando muito rápido. O que na escrita muitas vezes eu posso ter bastante tempo e que me possibilita estudar, pesquisar para depois escrever. Então ela é menos imediata. Coluna da esquerda, feedback apenas pressuposto. E na fala o feedback ele é imediato, ou seja, o retorno, né? O feedback é isso, é o retorno daquela mensagem, daquele texto. Na escrita ela é mais linear e na fala ela já permite as repetições, as retomadas, né? Na escrita a gente tem as regras de coesão, de coerência textual, que vocês vão estudar mais para frente, na aula de redação principalmente. Na fala não, na fala eu posso repetir, retomar. Na escrita, ela revela apenas o produto final e na fala revela o seu processo de criação. Na escrita, de uma maneira geral, você não vai escrever aquilo que você está pensando para depois ter o seu texto final. Na fala, não. Na fala, você vai falando até que você chegue a uma conclusão. E, por fim, a escrita é criação individual e a fala é criação coletiva e alternada. Ou seja, a escrita, você escreve, você produz o seu texto. Na fala, você pode contribuir ao mesmo tempo que escutar e receber contribuições. E agora chegou o momento dos exercícios, atividades finais, página 343, números 9 a 13. Vocês podem fazer os exercícios e, por favor, enviar até o final da aula. Foi um prazer inenarrável revê-los. Até a próxima e tchau!